Presenciado ultimamente, e a Bolsa tem noticiado com alguma galhardia, é que novos investidores entraram, mas na verdade não são investidores, são especuladores, são aplicadores de curto prazo que não promovem uma sustentação no instante em que o mercado sofre uma pressão. Ela percorre a trajetória de 0,5%, 1% ao ano. Aqui no Brasil, lamentavelmente, a maioria dos ativos, eles são convertidos em ativos financeiros, ou seja, mensalmente eles são reajustados, não é isso? E isso gera uma situação de aumento progressivo, não é? Então isso elimina a possibilidade de nós concorrermos com uma inflação tão pouco. Eu vou dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, você vai comprar um sabonete em janeiro, ele custa, um exemplo, $1. No dia 31 de dezembro ele custa $1. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nenhum produto custa no final do ano o mesmo que ele custava no início do ano. Vocês pegam o exemplo, por exemplo, a indústria automobilística, não é isso? A indústria automobilística transforma um ativo chamado veículo em um ativo financeiro. Por quê? Porque todo mês eles reajustam esse ativo. A exemplo do que acontece com uma caderneta de poupança. Você compra um apartamento na planta, o que acontece? Mensalmente ele é reajustado, mesmo sem terem sido entregue o bem para vocês. Então é muito difícil aqui a gente avaliar a inflação determinada pelas autoridades. Então, consequentemente, aplicar em alguma coisa que nos dê uma renda parecida com aquela que é a inflação, com certeza nós estamos perdendo poder de compra. Cada um de nós tem uma visão sobre crise, né? As crises, elas são motivadas por situações onde os agentes econômicos se comportam de uma maneira negativa, como é o que está acontecendo agora no Brasil. Nós atravessamos um período de incertezas, um período que nós precisamos modificar algumas estruturas, especialmente a estrutura previdenciária, porque aqui no Brasil, infelizmente, a Previdência Social, ela assumiu uma postura distinta daquela que deveria ser como fator de previdência. Ela assumiu também a postura do empregador, ou seja, o funcionalismo público, quando ele se aposenta com o mesmo salário que ele ganhava. Então, não é uma aposentadoria, é o segmento do seu trabalho. E com isso, o indivíduo, ele carrega um custo para o Estado muito maior. Por quê? Porque este afastamento que ele tem, ganhando o mesmo salário, irá obrigar o Estado a colocar um outro elemento no seu lugar, ganhando também um salário. Então o Estado ele passa o quê? Ele passa a produzir um sentimento de custo muito superior àquele que normalmente seria se o indivíduo simplesmente fosse provido de recursos originários de uma estrutura de previdência. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o mercado ele tem uma configuração um tanto quanto diferente. Aqui no Brasil, a definição de mercado, ela não é encarada tanto como um mercado de risco. Nós aqui no Brasil, nós somos mais um mercado de oportunidades, porque as oscilações produzidas na cotação das ações são oscilações que elas não têm fundamentos básicos, lógicos, né? Qualquer boato, ele é indicativo para modificar o direcionamento de uma ação, ou subir ou cair. E outro fator também que nós temos aqui no país é que nós não temos um colchão de investidores capaz de suportar pressões como aquelas que o mercado está submetido. Eu daria como exemplo o seguinte, o mecanismo de locação de ações que permite o cidadão locar uma ação e vendê-la no mercado é um mecanismo que tem sido extremamente nocivo, porque ele gera uma oferta fictícia, uma oferta imaginária, não é isso? Então, o mercado não tem essa estrutura de investidores. O que nós temos presenciado ultimamente, e a Bolsa tem noticiado com alguma galhardia,
é que novos investidores entraram, mas na verdade não são investidores, são especuladores, são aplicadores de curto prazo que não promovem uma sustentação no instante em que o mercado sofre uma pressão. Então eu diria aos senhores o seguinte: as questões macroeconômicas, que seria essa do desempenho do índice Bovespa, ela tem que ser avaliada com alguma reserva, porque quando se investe em ações, nós não investimos no índice, nós investimos em ações, nós investimos em projetos das empresas, não é isso? E mesmo nós tendo uma situação adversa na economia, nós temos segmentos que eles qualquer que seja a posição socioeconômica ou econômica do país, o cidadão vai consumir. Por exemplo, no caso de abastecimento de água, com crise ou sem crise, ninguém vai parar de beber água, ninguém vai parar de tomar banho, não é isso? Com crise ou sem crise, todos irão ter que consumir energia elétrica. Então, eu acho que o segmento tem que ser avaliado dentro de atividade econômica, avaliando se a empresa, né, o que a empresa tem de histórico para poder oferecer e quais são os sentidos de perenidade do setor e da questão também da sustentabilidade, não é isso? Então, mesmo uma economia em recessão, ela sempre terá movimentos que irão contemplar resultados de empresas. O setor de energia elétrica é um deles, não é isso? É um setor que ele é um setor considerado perene. O setor de celulose e papel também ele é muito importante. O próprio setor financeiro, ele foi se convertendo hoje numa reserva de mercado. Enfim, são setores que a economia, ou bem ou mal, eles vão continuar produzindo e gerando recursos. O importante quando a gente desenvolve um projeto de investimento é que a gente efetivamente encare a aplicação como um investimento, não como uma aplicação de curto prazo que em muitas ocasiões não geram resultados. O cidadão, quando ele investe no mercado sentimentalizando a parceria, ele tem chances de conquistar recursos muito bons pela frente, não é isso? Na medida em que ele no mercado de valores ostente a mesma postura que quando compra um título qualquer de renda fixa, ele terá perspectiva de muito maiores ganhos, não é isso? E em relação a uma carteira, eu diria o seguinte: uma carteira sempre se inicia comprando o melhor papel, aquele que tem a perspectiva de resultados mais eficiente no momento. Porque o mercado de valores ele é uma espécie de retrato. A cada momento, a cada dia, as cotações se posicionam numa situação. E a gente, para quem investe, ao invés daqueles que especulam, aquele que investe, ele sempre terá a visão de tentar comprar mais barato o seu investimento, não é isso? Então a torcida dele é diferente da torcida de quem especula. Quem especula torce para o mercado subir e quem investe torce para o mercado cair.